Muito já se falou aqui na internet sobre esse mangá aqui. Virgem Depois dos 30, o mangá documentário do Pipoque Nanquim, que todo mundo fala que é uma coisa pesada, é uma leitura bem impactante, etc e tal. Mas nada do que eu tinha lido pela internet, nada do que eu tinha pesquisado sobre esse mangá me preparou para a leitura dele. Eu não esperava que eu ia ser tão impactado por ele. Nossa, eu recebi ele ontem pela Amazon, fiz até um vídeo para vocês aqui. Eu comecei a ler na hora e eu disse, eu vou ler o primeiro capítulo, depois amanhã eu continuo a leitura, porque eu estou terminando o Adolf ainda. Não consegui. Não consegui. Assim, eu só parei de ler quando eu acabei. Eu li de uma tacada só, passei umas 3 horas lendo o mangá. E é um mangá que tem muito texto e as imagens são muito fortes. Elas são muito carregadas. Você precisa passear o olho pelos detalhes que o desenhista coloca. Então é uma leitura que, em tese, você demandaria mais tempo, né? Mas ao mesmo tempo é um tema tão interessante, tão instigante, tão maluco, assim, uma coisa tão fora da nossa realidade brasileira, por exemplo, que você fica assim curioso e ele vai despertando um monte de sensações em você, velho, no leitor. Isso, a sensação foi essa. Ele conseguiu me pegar pelas emoções. Porque no início, quando eu fui vendo, eu sabia que eram homens de meia idade, passaram dos 30, que não iniciaram sequer a sua vida sexual. E aí é curioso um tema desse, né? Mas assim, ele vai pegando você, você vai começando a sentir uma mistura de sensações, de emoções diferentes. Tem horas que você fica com muita raiva dos caras, tem horas que você fica com muita pena, tem horas que eu chorei um momento aqui, foi muito forte, tem que ser falado isso, gente. É um mangá muito pesado, é muito pesado, apesar de ter um traço caricato, ter um traço espalhafatoso, exagerado demais, que eu vou falar sobre isso também no final do vídeo, que é um dos defeitos em parte, mas ao mesmo tempo, nossa, tem uma história aqui que fala sobre a automutilação e suicídio. Nossa, tem gatilho, tem um alerta de gatilho na capa, é bom que tenha mesmo, porque assim, não é legal para você ler se você estiver passando por um problema psicológico, estiver passando por depressão. Eu já passei por esses tipos de problema e eu não gostaria de ter lido isso aqui na época que eu estava passando. Então, mas eu recomendo demais, eu recomendo muito, apesar de ter algumas críticas a fazer sobre esse quadrinho aqui, e que eu vou fazer com a ajuda de uma inscrita. No vídeo que eu falei sobre as compras, eu pedi para vocês deixarem comentários sobre as obras, e eu leio os comentários, galera. Deixa aí que eu leio. Inclusive eu já fiz vídeo por causa de pauta que vocês sugeriram nos comentários. Então eu leio, respondo. A Carol, eu não vou falar o sobrenome dela, mas ela deixou um textão assim, bem interessante, embasando a opinião dela sobre a obra. Ela recomendava, mas fazia um monte de crítica. E eu li as críticas dela e todas fazem sentido. Eu vou abordar um pouco isso, tá? Então vamos lá. Primeiro a gente tem que entender que o virgem que passa dos 30 anos de idade, ele adquire uma série de comportamentos que são muito nocivas, tanto para ele como quem está ao redor. Ele começa a prejudicar, a envenenar os ambientes em que ele se propõe a trabalhar, a frequentar. Isso é muito triste, gente, é muito triste, porque o ser humano, ele só se torna adulto verdadeiramente, só tem uma dimensão diferente da vida, de fato, quando ele inicia a sua vida sexual. Cada um tem sua experiência pessoal, uns perdem a virgindade muito novinhos, outros perdem, sei lá, com 20, 22, 25, eu não vejo problema. Agora, quando você vê um adulto que está chegando perto dos 35, que não iniciou ainda, cara, eu imagino as consequências psicológicas para um ser humano, sabe? Salvo se você tiver algum problema físico, né, que não impeça você de fazer sexo, etc e tal. Mas é fundamental para a maturidade. Você fecha um ciclo de maturidade, você começa a enxergar um mundo diferente. É verdade isso. Você adquire mais, sei lá, sapiência, sabedoria de lidar com as coisas. Você não fica... O jovem, o adolescente, ele é meio desesperado, né? Por isso que vai muito atrás de material de pornografia, erótico, etc.
quando você cresce, que inicia a sua vida, etc., você consegue ter uma visão melhor das coisas. Eu estou dando um aspecto muito pessoal, mas a diferença desse canal é isso, a gente debater com profundidade os temas, falando um pouco sobre psicologia, sobre história, contexto, etc. Então, isso causa um problema social grave no Japão. Vejam só, de 4 homens solteiros depois dos 30, um é virgem. É um número avassalador, é terrível. E eles causam muitos problemas. Ele fala aqui no primeiro, é o Sakaguchi, é um cara que é um cuidador de idosos. Então ele não sabe lidar com as pessoas, ele tem problema de comunicação grave, ele tem baixa escolaridade, baixa autoestima, então ele desconta nos outros. Ele se torna um pequeno ditador. Olha que loucura. O cara que assim tem problemas para arranjar um namoro e assim ele é odiado no ambiente de trabalho dele. Ele não enxerga isso. Ele não enxerga as pessoas que são. Você começa a ter raiva. Só que depois você começa a ter um pouco mais de pena. E você fica nessa dubiedade de sentimento com relação a esses caras aqui, porque eles são extremamente orgulhosos também, a maioria deles. Tem um aqui, um otaku de anime, que o cara é um coitado. Nossa, é muito pesado. É um coitado com baixíssima escolaridade, pobre, mora num cubículo e a vida dele é só assistir anime, só assistir anime. Então ele idealiza a mulher bidimensional, como ele fala aqui, né? É a bidimensionalidade. A realidade dele é simulada. Ele vive no mundo dos animes, as mulheres que ele admira são nos animes, ele desenha as mulheres para poder se masturbar e ele é misógino. O cara tem nojo de mulher real. Ele só se relaciona na cabeça dele com desenhos animados. Olha o grau nossa, é muito pesado. Muito pesado. E aí ele tem, o que outros têm também, um problema terrível do Japão. Essa ele fala, tem um termo aqui que é colocar só personagem parecendo menininhas em todos os animes, as meninas parecem que têm muito menos idade. E isso cria uma cultura muito envenenada, sabe, pesada, né, de você a fetichização da virgindade, que o cara só quer se relacionar, só quer namorar. Ele tá com 30 e tantos anos de idade, mas ele não quer ninguém se a mulher não for pura e virgem. E assim, você fica, mano, como assim você? Por quê, velho? E é desesperador, porque você tem pena, mas você fica puto da vida, você fica com muita raiva dele. Mas ao mesmo tempo é um coitado, velho. É um ser humano que deu muito errado. E aqui ele vai fundo nas questões psicológicas. E muitos desses homens, alguns adquirem consciência disso. Tem uns que não adquirem, que batem na ponta da faca, não se enxerga, não enxerga o problema que ele está causando, não enxerga que ele precisa mudar para conseguir se relacionar com o sexo oposto. E tem uns que se enxergam, que conhecem, que sabem que tem um problema de comunicação, que estão tentando melhorar. Tem esses momentos aqui também. Tem também a questão dos incels, os militantes de extrema direita na internet. Tem um aqui que é, cara, terrível, passa a vida toda só detonando, xenofóbico, racista, misógino na internet, enfim. É isso que alimenta a pessoa. Então você vai mergulhar aqui nesse mangá um submundo, velho. É um submundo de personagens que me lembra muito Rubem Fonseca se fosse, sei lá, escrever sobre o Japão, porque são personagens do submundo que você não imagina que existe, velho. É muito triste a situação, muito, muito, muito triste mesmo. E assim, falando sobre um aspecto crítico dessa obra, alguns contras que a Carol me alertou e eu concordei bastante com ela. Ela fala assim, por exemplo, que o desenhista, que é o Bargan Sakuraichi, o escritor é o Atsuhiko Nakamura. O Bargan, o desenhista, ele faz uns retratos dos virgens, né? Com muita caricatura. Ele pesa muito a mão nos exageros do desenho. Então, os olhos são muito pequenininhos, a boca é sempre grande, ele está sempre cuspindo, está babando. Todo quadro os virgens estão babando, ou com um olhar débil, ou demonstrando assim, sabe? Como se, aqui ó, como se fosse, é como se o desenhista tivesse meio que
aversão a eles, sabe? Estão sempre suados. Olha, aqui, ó, o Sakaguchi aqui, o primeiro. Então, a Carol levantou esse ponto. Eu achei interessante porque realmente transparece, incomoda, sabe? Talvez ele tenha feito de propósito para causar essa reação de incômodo mesmo, você sair da sua zona de conforto e você ter essa dubiedade, nojo e pena ao mesmo tempo, mas ele pesa muito a mão mesmo. Tem momentos assim que eu achei até, porra, coitado, velho, dessas pessoas aqui. Porque no fundo assim, a gente vai fazer o quê? Vai eliminar essas pessoas? Talvez fosse um papel mais interessante usar um meio termo, né? Você poder humanizar mais esses personagens. Ficou muito caricaturado. Mas ao mesmo tempo, o mangá, o exagero é uma das ferramentas do mangá. A gente tem que reconhecer isso, porque o mangá é o ouro do mangá. Uma característica fundamental da linguagem do mangá é o exagero. E isso é muito foda no mangá. É o diferente dos comics, das bandas desenhadas. O mangá eu adoro esse tipo de coisa de exagero. Inclusive estou terminando o Adolf, que é um mangá sério do Osamu Tezuka, e o Osamu Tezuka exagera demais. Faz boca grande, o personagem, ele usa essas coisas também, mas tudo como ferramenta de expressão. Talvez tenha sido isso, talvez não, talvez ele só pesou a mão mesmo. E os personagens estão sempre soltando pum, sabe? É muito. Mas isso é uma coisa real também, que é citada. Eles têm muito pouco apreço por higiene, eles não são muito higiênicos, tem pouco asseio pessoal, eles andam com fedentina mesmo, com CC, e as roupas são mal lavadas, as casas são mal cuidadas, enfim. Outra coisa que ela falou muito, que é um ponto que também me incomodou no mangá, lá pro final, não é spoiler porque é um documentário, em que ele diz que as mulheres, não adianta, as mulheres são... Ele não diz que são cruéis, mas ele fala uma coisa interessante aqui, que a mulher só quer... Aqui, ó. Enquanto... Cadê? Não. As mulheres só querem caras que têm estabilidade, dinheiro, etc e tal. Aqui, ó. Mulheres podem ser cruéis. Muitas procuram no homem estabilidade, segurança, aparência agradável, poder econômico e facilidade de comunicação. E não tem a menor dó de excluir o que não satisfaz esses requisitos. Quem falou isso foi o escritor. Eu achei isso aqui muito problemático, muito louco. Como assim, velho? Tipo, nada a ver, tá ligado? Ela disse que considerou machismo, eu considerei também. Porque assim, eu acho o seguinte, que o ser humano, ele quando se apaixona por alguém, quando é um relacionamento maduro, você não analisa só a aparência da pessoa, você analisa quem é aquela pessoa, se você vai admirar aquela pessoa, se ela, sei lá, se ela trabalha numa área que você acha interessante. Então, um monte de coisa. Eu acho muito reducionista dizer isso, que a mulher só procura estabilidade, segurança, etc. Não, todo ser humano procura isso. E não é nem questão de ser interesseiro, é uma questão óbvia, é até de sobrevivência. Então ele reduziu aqui, ficou muito esquisito, mas ainda assim não apaga a importância da obra. Se você quer ler um mangá aqui, um quadrinho que vai mexer com você de diversas formas, você vai ter pensamentos muito conflitantes entre si. É um mangá polêmico demais, porque ele retrata de forma muito esquisita também as pessoas. E é pouco propositivo também. Ele é um mangá que apresenta uma situação. Ele não discute causas, ele não investiga as causas. Talvez não seja o objetivo dele. Ele não é um sociólogo, ele é um documentarista. Um sociólogo que vai procurar investigar as causas. E ele também não apresenta nada propositivo. Não propõe nada para resolver o problema, porque é muito difícil também. Eu nem imagino como seria. É um mangá expositivo. Então, ele se aprofunda no psicológico de cada um desses personagens, está dividido nesses contos aqui, mas não se aprofunda nas consequências, e as causas passam ao largo, ficam por fora mesmo. E eu gostei muito de fazer esse vídeo, de ler esse mangá, foi uma experiência, trate essa leitura como uma experiência diferente, como assistir aqueles documentários da Discovery, tipo Acumuladores, Quilos Mortais, aquelas coisas bem loucas que você não imagina que existem, né? É mais ou menos isso, gente. O que é que você achou desse tipo de vídeo, desse conteúdo mais longo, desse debate
de trazer proposições novas aqui. Deixa nos comentários, sugere um tema, sugere um quadrinho, sugere uma coisa parecida com esse documentário aqui, com esse mangá documentário, e vamos conversar nos comentários aí. Nossa, eu falei tantos comentários. É isso. Se inscreve, deixa seu like e até a próxima!